Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hey! Hey! Thank you for their lives. Te agradecemos pelas suas vidas. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Sabe, família, You know, family, cada vez você está na igreja, the more you are in church, we need to sit and understand where we're going precisamos sentar e entender para onde vamos and where we come from. e onde nós estamos e de onde estamos a vir. There's a certain ignorance is happening in the church. Há uma certa ignorância que tem acontecido na igreja. If it was in the business, we're supposed to try to find out Se fosse numa outra esfera, teríamos de tentar descobrir. negócio, queremos procurar saber por que tem esse perca, por que não estamos a avançar, por Why quê? there is that lost? Why we are not going ahead? If you're a man of God, you are a daughter of God, you're a son of God, Se és um homem de Deus, uma filha de Deus, um filho de Deus, you need to understand these kind of things. precisas entender este tipo de coisa. Não só corre para orar. Don't just rush to pray. Muitos correm para orar, mas não sabem perceber Many rush to pray, but they don't understand. tudo aquelas coisas você está andando a fazer, a orar. All those things you are doing, praying and praying. Você deve sentar momento para perceber a minha oração fez o que para mim. You must sit down a moment to understand what your prayer did for you. Quando você não está a avançar, When you are not going ahead, mas você é cristão, but you are a mas você Christian, também está na igreja, you are also in church. deve procurar You need to a fazer search. diagnóstico de tua própria vida. You need to make the diagnostic of your own life. Aonde tu vê, Where you check, aonde você está, where you are coming from, where aonde you are, é teu projeto, aonde tu está a ir. and where are you going? Where is your project? Porque quando você está chamando aquele Deus de Deus, Because when you call that God, God, a Bíblia nos diz aquele Deus the Bible tells us that God sempre tem propósito por nós. has always a purpose for us. Então aquele propósito por nós é para nós avançarmos, And that purpose with us is for us to go para ahead, nós não pararmos, for us not to stop, para nós irmos numa direção, não qualquer direção, uma direção elevada. for us to go not to any direction, but elevated Because when you direction. say you will be the head, not the tail, Não é por acaso que ela diz serás a cabeça e não a cauda. you need to try to sit and investigate why he says something like that. Precisas sentar e investigar por que que ele diz algo assim. So important. Muito importante. Não só vamos orar. Don't just say let us pray. Orar para quê? Pray for what? Chega momento na tua vida deve perceber. There's a moment in your life you need to Deus understand. não quer só para você falar com Ele. God doesn't only want you to talk Deus to quer para você falar com uma Him. situação. God wants you to talk to the situations.
Porque a situação não está a esperar a voz de Deus para falar. Because the situation is not waiting for the voice of God to speak. Sabe, chega um momento você é uma criança, You know, there's a moment you are a chega um child. momento você cresce. There's a moment you grow. Porque quando uma criança Because when a child gosta de queixar, likes saying to the queixar, father, queixar, saying, você já cresceu. you have already grown. Todos os dias a queixar, Deus não está a avançar por causa disso. Every day Deus não está a saying, God, avançar I por don't go causa ahead daquele. because of that. I Deus não don't está go a avançar ahead por because causa of that. O mesmo tempo quando Deus falou com o nosso profeta aqui, The same time when God spoke to our prophet here, o profeta Ezequiel. Profeta Ezekiel, Ouve o que Deus falou com o profeta Ezequiel. listen to what God said to the prophet Ezekiel. Ezequiel chapter 2, versículo 1 a 2. Ezequiel, capítulo 2, 1 até 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aleluia. 2. Então, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Está a perceber? You understand it? Porque quando tu fala com Deus, Because when you talk to God, Ele volta de falar, volta a falar contigo de He volta. speaks to you back. É importante para você ouvir, It's important for you to listen, não só falar. not only speak. Porque em Ezequiel 37, versículo 1, Because no mesmo Ezequiel 37, assim aqui é. versículo 1, vamos ler até 4, você vai perceber a maneira de Deus está a explicar a Ezequiel, não só falar comigo. You see that God is explaining to Ezekiel, not only talk to me. É agora para você falar com matas. Now is the moment for you to talk to the situações. Fala, lê isso, lê. Ezequiel 37, 1 até 4. Praise the Lord. A palavra diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, Aleluia. e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. 2. E me fez andar ao redor deles, Praise the Lord. e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, Praise the Lord. e eis que estavam sequíssimos. 3. Ele me perguntou: filho do homem, poderão estes ossos viver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Aleluia. 4. Então me disse o Senhor: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Praise the Lord. 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e então vivereis. Está a perceber? You understand it? Deus está a mostrar ao profeta como ele deve falar, porque isso é uma conversa entre Deus com o profeta. God is showing the prophet how he's supposed to speak, because this is a conversation between the prophet and God. Onde o profeta falou, When the prophet spoke Deus respondeu. and God answered. Você está aí You are there há muito tempo. so long, for so Pequena long. coisa a oração. Small Pequena thing coisa a prayer, oração. small thing O prayer. que Deus está a falar contigo? Where God is talking to you. Porque quando Deus está a falar contigo, Because when God is talking to you, devemos investigar, a procurar saber se a pessoa está em conexões com Deus. we need to search and know if this person is in connection Quando with God. investigamos, devemos apanhar alguma coisa dentro daquela pessoa. When we investigate, we need to find something inside that person. Aquela coisa estamos a investigar, a procurar saber, And that thing we are investigating to know é amor. is love. Quando você não tem amor, When you don't have love, Deus não está contigo. God is not with you. Está na Bíblia. It's in the Bible. No 1 John, versículo 4 a 8. Primeira carta de João, capítulo 4, 4. versículo 8. versículo 8. A palavra diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Está a perceber? You understand? Você todos os dias orar.
You are every day praying. Mas quando procuramos investigar o lado de teu, ao teu redor, But when we investigate in your surrounding, there's no love. não há amor. And then you say you know God. You say you have God. You say everything of God. E você diz que conhece a Deus. And then Você this diz que scripture tem is tudo de saying, Deus. E essa escritura diz: if they cannot find love in you, se não puderem encontrar amor em si, meaning God is not there. significa que Deus não está. Because God is love. Porque Deus é amor. Hallelujah. Praise the Lord. And then for your information, love is a power, is a force. E para sua informação, amor é um poder, é uma força. And it is one of the language and universe. You know, universe listen. E é uma das linguagens a que o universo escuta. Even a dogs, Até any animal listen Os to the cães, love. qualquer tipo de animal escutam o amor. Even a baby just born now, Até um bebê que acaba de nascer agora, he can feel the love. ele pode sentir o amor. Even a dog can feel the love. Até um cão pode sentir o amor. Any animal can feel the love. Qualquer tipo de animal pode And then sentir if o amor. God is in you, E se Deus está em si, people around you surround you. as pessoas à sua volta They must feel the love devem in you. sentir o amor em If si. there's no love, meaning there's Se no não há God in amor, you. significa You que não há can Deus em preach. si. Você People pode that can pregar. fall. Pessoas People podem that cair. can speak in tongues. Pessoas podem falar em As línguas. long as they cannot find love, Mas desde que não puderem encontrar amor, meaning God is not there. significa que Deus não está lá. As long as they cannot find love, God is not there. Se não podemos encontrar o amor, é porque Deus não está lá. You can sing Podes cantar to God, a Deus, but as long as they cannot find love, mas desde que não puderem encontrar amor, God is not there. Deus não está lá. You are making noise. Estão a fazer barulho. You can preach very powerfully. Podes pregar tão poderosamente. If they cannot find love, Se não puderem encontrar amor, and God is not there. significa que Deus não está lá. Today I need to teach you something very powerful. Hoje preciso ensinar-te algo muito poderoso. There's 5 forces you need to learn Há in 5 nature. forças da natureza que precisam aprender. You need to learn when you're a man of God, you're a daughter of God. You need to learn. Precisas aprender se és um homem de Deus, filho de Deus ou filha And de this Deus. force, E esta força, the witches know about this. os feiticeiros sabem sobre ela. And the witches use those forces. Only one force they don't use it. E os feiticeiros usam essas forças, só não usam a uma força. One of them Uma delas is the air force. é a força do ar. O ar The air é uma força. is a force. It's whereby you find people that use the onda para eles conseguirem transmitir informação, porque é uma força. É onde você encontra pessoas using the waves to transmit information because it's a force. And if you are a son or a musician or anybody in in power, you need to dominate in this air force. Se você é filho ou alguém no poder, você precisa dominar esta força do ar. And there's another force, E há outra força, the force of water. a força da água. Water is having a force. A água tem uma força. That's why you find so many things under the water is a force. There's another spiritual level in the water. Aí é onde descobrirás que tudo que está dentro da água é uma força. Encontras um outro nível espiritual. You can even find out even a body for a human being. Podes até encontrar o corpo de um ser humano. 60% of the human being body is having water. 60% do corpo humano tem água. It's not a joke. Não é brincadeira. Another one Outra is a force of fire.
é a força do fogo. There's another one again. E a outra, The power of the earth. o poder da terra. You need to know this. Precisam saber isto. And the 5-1 is a force of love. E para todos tem a força do amor. No, the 5-1, the last A one. quinta e a última força é a força do amor. But today I'm trying to pick up some of them just to explain to you. Mas hoje vou tentar escolher algumas para poder explicar a vocês. You know, Sabem? for Jesus to heal Para que Jesus curasse a blind person, uma pessoa cega, he take his saliva, ele levou a saliva dele, juntou com a areia. mixed with soil. Depois mandou aquela pessoa para ir juntar, fazer mistura com água. Then sent that person to mix with water. Meaning there's a power in the earth. Significa que há poder na terra. If we try to find in this world, Se tentares descobrir neste mundo, para feiticeiro te dar uma informação sobre ti, sobre qualquer coisa que está acontecendo na tua for the vida, witches to give you an information about you or anything happening in your life, sabe o que ele faz? you know what they do? Leva aquelas coisas deles, They take those things for depois them, ele deita na terra, so they throw in para the a terra land, lhe dar uma informação sobre so você. that the land can give them an information about you, Só para você entender a força da terra. for you to understand the power of the earth. Jesus in front of the lady of adultery. Jesus em frente àquela mulher adúltera. Todo mundo a falar. Everyone speaking. A Bíblia diz, The Bible says Jesus baixou, Jesus knew down escreveu na terra. and wrote in the earth, Depois ele se levantou. and then stand up, Ele declarou uma palavra. and he declared a word, Todo mundo fugiu. and everyone went away. And if you're a son of God, you are a man of God, E se és filho de Deus ou homem de Deus, you need to learn to know these kind of things. precisas aprender a saber este tipo de coisa. You must know how to pray for the terra. Deves saber como orar a terra. You pray Orar for the head. pela terra. Don't forget, Não te esqueças. you are a earth, Tu és uma terra. meaning you are a force. Significa que tu és uma força. Not any kind of forces. Não qualquer tipo de força. For you to understand, Para você entender, in the earth, na terra there are so many things involved inside, so many minerals. há muitas coisas envolvidas, muitos minerais. You can find even for corona now because of corona. Podemos até descobrir que por causa de corona agora, There's some of the minerals they are putting back in the people's body. há certos minerais que estão a ser colocados de volta para o Zinc. corpo das pessoas. Zinc. You find in the body for someone, there's a zinc, there's a iron, there's so many things in the body. Encontras o corpo de alguém, tem ferro e tantas coisas. Você vai na terra, procura, você vai apanhar zinco, você You vai apanhar go to tudo na the terra. earth, you will find all those things again. I'm bringing you to a level for you to understand. Te trago para um nível para que possas entender. Hallelujah. Praise God. Now Psalm chapter 2 versículo 8, something's happening there. Em Salmos 2, 8, algo acontece aí. Salmos capítulo 2, versículo 8. A palavra diz: Pede-me e eu te darei Hallelujah. as nações por herança Hallelujah. e as extremidades da terra por possessão. Tá percebendo? You understand it? God is saying to you to ask, Deus está a dizer-te para not for pedir, money, não not por for any dinheiro, other things. não por qualquer outra He coisa, asks you mas Ele pede-te for you to ask for the earth. para que você peça pela terra. Jesus. Você está aqui, você é cantor. You are here and you are a singer. Você tentou tudo as coisas, You have everything, não funcionou.
They didn't work. O problema, The problem, você não tem ainda controle da terra onde tu you estás. still don't have control under the earth you are. You are there. Estás aí. Many other people that are going up and up. Pessoas vão para cima e para You need to cima. learn something. There's a people who control the earth. Você precisa entender que há pessoas que controlam a terra. And then you need to ask God for that. E você precisa pedir a Deus por isso. And then if you keeping doing things like in Mampara, E se permaneceres fazendo coisas como you maluco, keeping praying, continuarás you keeping orando, doing everything you're doing, continuarás fazendo tudo o que fazes. the day God will open your eyes, No dia em que Deus abrir os seus that the olhos, day you ask God, I need Maputo in my hands. este é o dia em que pedirás a I Deus: need eu Mozambique preciso in de my Maputo hands. nas minhas mãos, preciso de Moçambique You nas minhas find mãos. out you start to dominate the place you're supposed not to dominate. Descobrirás que começarás a dominar lugares que não deverias dominar. Thank you, Jesus. Thank you. I'm taking you somewhere Te levo para algum lugar for you to understand. para que você You're a entenda footballer. que se és um jogador de You are futebol, any kind of person in the politics, whatever. és qualquer tipo de pessoa na You need to política, understand this kind of things. precisas entender este tipo de Where coisa. many people that are failing, but you are not failing. Onde muitas pessoas falham, mas você não falha. Because of you need to understand this. É porque precisas entender isso. God need to give you the lens. Deus precisa dar-te a If God terra. doesn't give you the Se lens, Deus não te der a terra, nothing can happen. nada pode acontecer. Família. Family. Você pode ver Papa quando está viajar a qualquer lugar. You can see the Papa when he's traveling to anywhere. Quando ele chega naquele lugar, When he reaches that place, investiga bem o que ele faz. investigate what he does. Primeira coisa ele faz, The first thing he will do, ele dá beijinho na terra. he kisses the air. Por quê? Why? Está dizendo, recebe-me. He's saying, receive me. Hallelujah. Praise God. Qualquer pessoa na autoridade quando chega a um lugar, Anyone in authority, when he reaches a place, pastor, qualquer pastor, pessoa, whatever, antes eles fazem qualquer coisa naquele lugar, before they do something in that place, eles chamam os pastores do território they call the pastors of the territory para aquele pastor for those pastors orar. to pray. Então, depois você wonder quando aquele pastor vê as coisas que estão acontecendo. And then tu ficas maravilhado quando you see those things happening. Quando vê aquele pastor chega, as coisas estão acontecendo, When you milagres see estão that pastor acontecendo. arriving, things are happening, miracles are happening. Sabe por quê? You know why? Vou te dizer. I'll tell you. Quem abre a porta para aquele pastor conseguir fazer as coisas naquele território? Who opens the door for that pastor to do things in É that vocês. territory? It is you. Porque Why? o espírito da terra Because onde você está the spirit of the Conhece earth where you você. are knows you. conhece aquele pastor do Knows território. the pastor of the territory. Praise God. Você diz aquele pastor tem poder. Não, o poder está say that funcionando. pastor has Quem power, abrir porta para aquele pastor entrar, quem introduzir aquele pastor, Who opened the door for that pastor to enter? Who introduced that pastor? é vocês. It's you. Don't wonder. Não é por acaso The demon they say, que os demônios dizem: Paul we know, Paulo conhecemos, Jesus we know, Jesus and conhecemos. then who are you? Então quem és tu? Someone need to introduce you. Alguém precisa introduzir-te. Papa Abraham, Pai Abraão, he was having a problem. ele tinha um problema. If God supposed not to come to the rescue, Se Deus não tivesse vindo resgatar, ele deve morrer pobre. he was supposed to die poor. I'm talking to someone. Estou a falar com You are alguém. in that place for a long time. Estás neste lugar por muito God tempo. already tell you many times Deus já te disse muitas for you to vezes go somewhere else. para que você fosse para um But outro the lugar. problem until now, Mas o you problema are até keeping agora, trying to find out if você continua tentando descobrir se if what? Se o quê?
It's God speaking to you. É Deus quem You fala must consigo. understand God is a provider of everything you Deves need. entender que Deus é o provedor de tudo que Even though you precisas. go to the dry earth, Por mais que vás a uma terra seca, God will make because of you. Deus vai fazer por causa de ti. You change the dry to the fertile earth. Vai mudar a terra seca para uma terra fértil. I'm telling you. Te digo, Listen to this one. escutem. Em Gênesis 12, versículo 1 a 3, você vai perceber alguma coisa que estava acontecendo aqui. Em Gênesis 12, 1 a 3, you will understand something here. A palavra diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: Aham, sai-te da tua terra, aleluia. da tua parentela e da casa de teu pai, Aham. para a terra que eu te mostrarei. Tá percebendo? You understand? Para tu estar em contato comigo, Deus te mandou nessa terra. For you to be in contact to me, God sent you to this earth. I'm not any kind of person, I'm an ex. Não sou qualquer tipo de For you pessoa, to sou be uma blessed, you terra. come to meet with me. Para que você seja abençoado, você That's vem why encontrar. I'm talking to you about the earth today. É por isso que eu falo There's a convosco sobre a spiritual terra. earth, there's a physical earth. Há uma terra espiritual e há uma terra There's física. a nation, Há nações. physical nation, Há nações and físicas. there's a people nation. E há pessoas And then you nações. need to understand this kind of people. Então precisas entender este tipo You de must not pessoas. just come because of you know how to sing. Não podes só vir só porque sabes You know how cantar. to preach. Sabes como pregar. You need to Raquel Boza Brade. You need to go to the place God sent you to go. Precisas ir para o lugar que Deus enviou-te para ir. I'm talking to someone there. Estou a falar com alguém aí. Oh, Rabaskala Bosheke. God tell Abraham, Deus disse a Abraão: he said, get out. saia. God, get out just like that. Get Deus out. sair assim, sim, saia. He said, get out. First of all, he said, get out. Primeiro ele disse saia. In other words, Em outras palavras, first, before anything, you need to get out. primeiro antes de qualquer coisa precisas sair. When he gets out, he didn't know where you are going. Quando ele saiu, não sabia para onde The ia. Bible is saying, A Bíblia diz: God did tell Abraham, get out Deus disse a Abraão: from the saia country you are in. do país em que estás. First, you get out. Primeiro, saia. Second, Segundo, and then he said, I will show you. depois ele diz: eu te mostrarei. But the premier, get out. Mas primeiro, saia. First, get out. Primeiro, saia. Second, I will show you. Depois te mostrarei. There's a land waiting for you. Há uma terra esperando por si. There's a people waiting for you. Há pessoas esperando por si. You need to understand. That's why I need to tell you every time. You need to know how to investigate these Precisas things. entender. É por isso que eu sempre digo: precisas saber como investigar estas coisas. There's a forces in the air. Há forças no ar. There's a force of the territory. Há forças do território. You come to a place. Vens para um You lugar. are planting a church in a place whereby you didn't do anything, my brother. Plantas uma igreja no lugar em que não fizeste nada, meu irmão. You don't know what was happening there before. Não sabes o que acontecia lá antes. Talvez, sabe, existe um lugar You know, there are places antes de você fazer o que você está fazendo. before you do what you are Ou doing. existem as casas onde você fez crescer a tua própria casa. Or there are houses where you raise your own house. O que estava acontecendo lá antes de você? What was happening there before you was there? You need to understand this thing I'm talking to you. Precisa entender estas coisas que falo consigo. Your problem is O seu problema you é are busy fighting men of God. estás ocupado a lutar You contra are homens de busy Deus. fighting the people of Estás God. ocupado a lutar contra o But povo you de need to Deus. understand Mas precisas your entender healing, que a sua cura, your direction, a sua direção, your elevation a sua elevação is hiding through those people you are fighting. está escondida nessas pessoas que lutas contra. Yes, there's a many people you can laugh. Sim, há muitas pessoas que podem rir-se. Many people they can talk so many things about men of God. Muitas pessoas podem falar muita coisa sobre o homem de Deus. We are not all different, the same. Não somos todos os mesmos. I'm teaching you this for you to understand. Ensino-te isto para que possas entender.
There are forces who holding your blessings. Há forças que seguram a sua bênção. You try all your means, but you don't go. Tentas todos os seus meios, mas não avanças. You keeping praying. Continuas orando. Like Daniel. Como Daniel. Daniel was praying, Daniel orava. keeping praying. Continuava orando. But yet, Mas the assim, problem for Daniel was not about praying. o problema de Daniel não era sobre a There oração. was forces who was holding his blessing. Haviam forças que seguravam a There was the bênção forces dele. was blessed holding his elevation. Haviam forças que There were seguravam a the forces elevação dele. holding the advancement of Daniel. Havia forças que seguravam o avanço de Daniel. The Bible telling us this. A Bíblia nos diz Whereby when the angel came to Daniel, onde quando o anjo veio a he said, Daniel, the first day you pray, ele disse: o primeiro dia que oraste, God answer. Deus Hear you and respondeu. an answer he sent me to you. Ele como resposta enviou-me para si. But I was held Mas eu fui segurado by the prince of Persia. pelo príncipe da Pérsia. There's a prince of territories. Há príncipes de territórios. Você quer fazer alguma coisa na Moçambique? You want to do something in Mozambique? Are you having a dominion over those people? Tens domínio sobre estas pessoas? You want to having a famous Queres ter fama all over the world? em todo o mundo? There's a people who control the A. Há pessoas que controlam o ar e o ar e o ar. And then you also want to make your winds to blow in the same A. E você também quer fazer suas asas soprarem no mesmo ar. Pastor, I try everything. Oh. Pastor, eu tentei tudo. Pastor, I'm a footballer, I try everything. Pastor, eu sou jogador, tentei de tudo Nothing. e nada. Pastor, I'm a director, but I try everything. Nothing. Pastor, eu sou diretor e tentei tudo, mas Família, nada. Family. na cadeira você entrou In the chair you entered, para você estar hoje diretor naquele gabinete onde for tu you está. to be today director Antes in de the você, office you tinha are. pessoa que estava lá. Before you, there was Ou a a person. aliança que aquela pessoa And fez the alliance that person ainda made está a falar alto is naquele still escritório. talking louder in that É office. por isso você está dentro. Raquel, você está sempre no hospital, voltar. You are always in the hospital going back. Você está a lutar com uma força que tu não conheces. You are fighting a force you don't know. Estou falando com uma mulher que está no casamento. I'm speaking to a woman who is in a marriage. There's a certain force already in that casamento. Há certas forças já Before naquele you casamento. arrive, Antes de chegares, you get a chance to come in. teve a chance de entrar. Desde você está lá dentro, Since you are inside, não tem criança. there's no Está a child. tentar tudo as coisas. You are Você. trying everything. O problema, there's a something holding your blessing. O problema é que há algo segurando a sua Você vai bênção. ver tudo ginecológico, você quer, nada You will vai see every funcionar. kind of person you want to see, but nothing will Até um homem de Deus abrir till a man of God opens para tu conseguir passar. for you to pass. Homem de Deus não é só aleluia, amém. Man of God is not just hallelujah and amen. No. No. We're holding so many information, maybe you don't know. Nós seguramos muita informação, se calhar não sabes. Daniel was crying. Daniel chorava. He prayed for 21 days. Ele orou por 21 dias. That's why we're talking about Daniel. Por isso que falamos sobre Daniel. But there's so many men of God until today. How many years you are keeping praying? Mas há muitos homens de Deus que até hoje, por quantos anos tens You're orado, looking for the same thing. procurando pela You mesma say, God, I coisa. believe you in those things. Dizes, I Deus, eu acredito believe you. em I ti nessas believe you. coisas. Eu Since acredito em today ti. you're eu keeping acredito. believing. Até hoje continuas acreditando. Some of the things are easy for other men of God. Algumas das coisas são fáceis para o homem de Deus, But for you, mas para ti, you need to go
pray and fast Precisas orar e jejuar for you to do only one miracle. para que você faça só um milagre. Yet the miracle is for everybody. Enquanto os milagres são para Where the Bible todos. says anyone who believes in the name of Jesus, Onde a Bíblia diz qualquer um que acreditar no nome those de signs Jesus, shall follow them. aqueles sinais os perseguem. They'll cast out demons. Expulsarão demônios. Until today, E até hoje, is your problem. este é seu problema. I want you to understand the power of the terror. Quero que entendam o poder of the earth. If the earth doesn't bless you, don't run away. Se a bênção não te abençoar, não fuja. There's the things that need to be done. Há coisas que precisam ser feitas. A situação que você está passando, The situation you are tem uma facing, solução. there's a solution. Quando a filha perceber a terra o pai lhe deu, When the daughter understood the earth that father gave to her, estava dry. estava seca. Depois diz, papai, por que você só me dá uma terra assim? Then he said, Father, why you give me a land like this? A Bíblia diz, The Bible says, depois o pai resolveu o problema. after the father solved the problem Lhe deu forças de água em cima e embaixo. and gave her water under and Só para você entender. only for you to understand. It's not about for you to look for many places. Não é sobre você procurar por muitos lugares. Only the place you are is a solution. Só no lugar em que estás há The solução. problem, you need to respect the men of God. O problema é que precisas respeitar o homem de Deus. Because God is sending you to a land. This land is speaking to you today. Porque Deus te diz que esta terra fala consigo hoje. There was a problem in the land Havia problema numa terra whereby the water estava amargado. onde a água wasn't tasting nice. There was one prophet of God solved the matter. Havia profeta de Deus que resolveu o problema. The man of God having a word can speak to you. O homem de Deus tem palavras que pode falar consigo. Sabe, You know, para você ser famoso nesse mundo, for you to be famous in this world, there's the things that need to be done. há coisas que precisam ser feitas. Quando você vai na machamba, When you go to the camp, você tenta falar com aquelas agriculturas. you try to speak with those Quando você está a people tentar a plantar alguma coisa não está a sair, when you try to put something and it's not growing. você tentou primeira vez, segunda vez, You meter try the água, first time, second, you put water nada está a sair. and nothing is growing. Aquela agricultura vai te dizer, That agriculture will tell precisamos de meter nhonhó lá. you we need something. Como chama aquela coisa? Strume. Strume, é? Strume. Metemos aí lá embaixo. No We need português. to put down there. No português, como chama isso? É strume. Metemos strume. We put there. Eles trocam a terra. They change the land. Não, eu pergunto. Eles trocam a terra. I asked, they changed the land. They don't mudar a terra. They didn't change the A land. mesma terra The same land, precisa meter strume. but they put strume Depois, and then não fica só a meter strume e deixar. they don't just put and leave. Voltar a fazer a mesma coisa que ele estava a They come fazer. back to do the same thing they was doing. Não outra forma é voltar a plantar In na other mesma words, to terra. try to sow again in the same land. In other words, Em outras palavras, a man of God need to speak a word to you. homem de Deus precisa falar palavras para si. Speak the word about your city. Falar palavras sobre a sua cidade. Speak the word about that province. Falar palavras sobre aquela província. Speak the word about your office. Falar palavras sobre o teu escritório. Speak a word about you yourself. Falar palavras sobre você mesmo. Many years in the same area. Muitos anos na mesma área. Many years in the same patância. Muitos anos na mesma batalha. Come, no, mesma patância. Na mesma patência. Come, we need to speak the words to you.
Venha que precisamos falar This is a palavras. time for you to raise up. Este é o tempo para There's a levantar. people who holding you. Há pessoas que te They seguram. say the word, that word is keeping turning the same area. Eles dizem que essa pessoa continuará rodeando na mesma área. There must be another word to come against that word. Deve haver outra palavra que venha contra aquela palavra. Are you with me? Estão comigo? What I'm trying to say, O que estou a tentar dizer, você deve saber erguer altar na You território need- onde tu está. to know how to raise an altar in the territory you are. You want to do something, but you don't want to make altar. Queres fazer algo, mas não queres fazer altar. Você não quer sacrificar alguma coisa para You ti. don't want to sacrifice something for God. Vou explicar alguma coisa I will explain you para tu something entender. for you to understand. There's no nothing in this world Não há nada neste mundo without sacrifice. sem sacrifício. I'm telling you. Te digo, Elijah with the prophet of Baal. Eliseu com o profeta de Baal, When Elijah came, quando Eliseu veio, who started first to do incantation, invocation, was the prophet of Baal. quem primeiro fez a intercessão, a invocação, foi o profeta de Baal. Before Elijah start anything to that area, Antes de Elias começar qualquer coisa naquela área. porque ele descobriu aquele território e já estava poluído. Because he discovered that that territory was already possessed With the spirits, com espíritos, strange spirit. espíritos estranhos. And then for him to make a demonstration in that area, E para ele fazer uma demonstração naquela área, he's supposed to erguer um altar. era suposto to raise an altar. And in that altar, E naquele altar, he's supposed to look something very, very important and precious in those days. devia procurar algo muito, muito importante aquelas igrejas daqueles dias. To mix with that altar. Para encontrar-se com aquele altar. In those days, Naqueles what was dias, so precious? o que era tão precioso It was water. era a água. Because the Bible says Porque a Bíblia it diz takes so long that time for the rain to come down. que levava muito tempo aquela altura para que a chuva And descesse. the water was too precious in that time. Então a água era muito preciosa. And then Eli, And him, a prophet, he bring karaboza, but in altar he puts water. o profeta trouxe para o altar água. And then after he put water, E depois de pôr he água, declared the word from heaven. ele declarou a palavra dos The céus. Bible tells the fire comes from heaven. A Bíblia diz que fogo desceu sobre os céus. I harakele boza bayasa boshiki. I'm teaching you for you to erguer altar. Estou a ensinar-te para que Quando a possas circunstância raise você tentou na tua força não está conseguindo. to the Tentou na tua força não está situation you tried conseguindo. with your own power, you can't. I'm telling you, erguer altar. Eu te digo, raise an altar. E naquele altar, não mete qualquer tipo de coisa naquele altar. And don't put any kind of thing in that altar. Quando você vai na Sangoma, você também ergue altar. When you go to Sangoma, you also raise an altar. Depois você traga sacrifício para ele fazer para você. Then you bring the sacrifice for him to make for you. I'm taking you to a level for you to understand there's a certain things now in your life as a man of God for you to herder altar for things you need to change. Estou a dizer-te para que, como homem de Deus, possas entender que há um nível na sua vida em que precisas erguer um altar para que as coisas mudem. You know, Sabe? there's a time like this you need to be revolted. Há tempos como este em que precisas estar revoltado. You know, when you talk this kind of things, you say, things you Sabe, need to quando change. falas este tipo de coisas, dizes, que tudo muda. Things you need to change. Coisas I precisam know God mudar. for this. I'm young. Eu conheço a Deus desde muito. I'm praying since. Eu oro desde. Every day I pray. Todos os dias And eu then this oro. God always hear me. E todos os dias Deus me ouve. But there's something you need to do. Mas há algo que você precisa You fazer. don't know. Você não sabe. I need to make you to understand something today. Preciso fazer-te entender algo. For you hoje. to not only be blind, Para que não sejas só cego, for you to also listen to mas what que I'm possas telling you. também escutar ao que estou a te There was dizer. something was happening. Havia algo que acontecia
between Moses and Korah. entre Moisés e Coré. Korah was having his group. Coré tinha seu próprio grupo. They find out Moses take long to come. Descobriram que Moisés levou muito tempo a chegar Then they start to do the things in their own. e eles começaram a fazer as coisas por eles And mesmos. then God E depois tell Deus Moses, disse a Moisés some message I want you to listen now. uma mensagem que eu quero que escutem In agora. Numbers 16:22, Em Números 16, 22 you read until 35, but let's start. até 35, What God speaks to Moses to tell them. o que Deus falou com Moisés, Because they didn't listen to Moses, porque não ouviram a Moisés, something happened to their lives. algo aconteceu nas suas vidas. Tá a perceber? You understand? Só para você ver, Only for you to see. existem as coisas que você não pode fazer, mesmo como There are things you cannot do. Doesn't matter how. Existem certos sacrifícios que você não pode fazer na essa vida. There are sacrifices you cannot do in this life. Outra coisa que é para você entender, essa terra estamos a andar em cima. Other thing I want you to understand. This land we are stepping in. A terra tem boca. The earth has a mouth. Aquela boca pode, you can swallow any kind of person anytime. E aquela boca pode engolir a qualquer tipo de pessoa a qualquer momento. Bem importa o teu nível da vida, Doesn't matter your life level. rich or poor. Rico ou pobre. If the earth is having a mouth, Se a terra tem uma boca, the earth also having ouvido. a terra também tem earrings. Then you, a man of God, you're a son of God, keeping only talking things the way you talk. E você, homem de Deus, mulher de Deus, continua falando as coisas da forma como fala. Today is a time for you to know how to speak in the earth. Hoje é tempo para que você saiba como falar a terra. Don't forget, Não te esqueças. when God was creating this world, Quando Deus criava este mundo, God speaks to the earth. Deus falou à terra. For you to see all this, we see today, the tree, whatever. Para que você veja tudo isto que nós vemos hoje, as árvores, o que for, Is a result of what God speaks in the earth. é resultado do que Deus falou à terra. Investigate, it's not my words. Investigue, não são minhas palavras. Você é filho de Deus. You as son of God, You are a musician. és músico, You are a footballer. és um You jogador. are, I don't know, business person. You are whatever. Não person. sei que homem de negócios, o que quer que seja. I need to teach you something today. Preciso ensinar-te algo For you hoje. to prophesy. Para você For you profetizar, to speak para você falar in the earth. na terra. He say, oh, your earth. E dizes, ó terra, Listen to the word of God. escute as palavras de Deus. I'm in this territory. Estou neste território. I came to look for A, B, C, D. You know what you came to. Vim procurar por A, B, C, D. I want you to bring me those things. Quero que me tragam essas coisas. He said, I want my music. Oh, I want my, I don't know what you want. Dizes que eu quero minha música ou qualquer coisa que queres. Oh, you're a man of God. You come to install a church, a place. Ou és um homem de Deus e vieste instalar sua You igreja say no lugar. all the power of the air in this area. Tu dizes todo o poder do ar nesta Don't área. forget, God is said, everywhere you put the palm of your feet, Não é por acaso que Deus diz onde plantares, colocares a planta do seu pé, I give it to you. eu dou-te. And this is the time for you to take control of it. E este é o tempo para tomares Not only controle, from your feet, não só dos seus pés, from your mouth. mas também da sua boca. There's a certain prophet of God, Há certos profetas de they Deus understand this. que entenderam isto. They take the earth as a testimony. Tomaram a terra como testemunho. There's a prophet Jeremiah. Ao profeta Jeremias, He says something ele disse algo. in Jeremiah 22, versículo 29. Em Jeremias 22, 29.
We said something there. Ele disse algo aí. Jeremias 22, versículo 29. A palavra diz: Ó terra, 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 Hey! ouve a palavra do Senhor. How many times he called the terror? Quantas vezes ele chamou a terra? You know, only to call this, my body is shaking. Só de chamar o meu corpo He didn't call estremece. first time. Não na He primeira didn't vez. call second time. Não chamou a He segunda called vez. third Mas time. ele chamou He três said, oh, vezes. terror. Ele disse: ó terra, Terror. terra, Terror. terra. You are a musician. Tu és músico. God gave you Mozambique. Deus deu-te God gave Moçambique. you the words. Deu-te a palavra. You stand up. Você You levanta-se give instruction to the e earth. você dá You instruções à say, terra. oh, terror. Você diz: ó terra, Oh, terror. ó terra, Oh, terror. ó terra. I'm in this place. Estou I neste put lugar. my feet here. Coloquei os meus pés I aqui. give you instruction. Eu dou I instruções. need to eat the fruit of this land. Eu preciso dos frutos desta terra. Some of the people, they go to South Africa like a joke. Algumas pessoas vão à África do Sul como brincadeira. They go like a stranger. Vão como estranhos. You go in South Africa, Você vai à África do Sul not as a stranger, não como um estranho, not as a makwerekwere. não como uma You querrequê, go with the power of the Holy Ghost. mas você vai com o poder When do you arrive in Espírito South Santo. Africa, Você chega na África don't do Sul. arrive like anybody. Você não chega como First qualquer thing um. as a prophetic realm, Você fala como you um rei take the profeta. terror of South Africa. Você toma a terra You da África do speak Sul. the word. Você fala a You palavra. speak the word. Você fala a You palavra. say, here I am. Você diz: cá estou eu. The earth, Jesus. receive me. Terra, receba-me. I don't know where. Não sei onde está. I don't know what are you doing. Não sei o que estás a fazer. You are keeping watching people that are making hits. Continuas assistindo pessoas Musicians fazendo making calor. hits. Assiste-os fazendo calor. Many musicians making hits. Muitos músicos You fazem are singing for God. e você ainda procura de You are Deus. watching them in the TV. Está a assisti-los na You televisão. say 1,000 times now, Mil now. vezes não e não. Earth today, listen to me. A terra hoje me escuta. I come out from you. Eu vim de ti. I have you in me. Eu tenho-te em mim. I have the law of gravity in me. Eu tenho a lei da gravidade em Every mim. power Todo poder gravitate towards me. gravita em minha direção. Open doors for me. Aleluia. I didn't stop there. Não parei por aí. There's another prophet Isaiah. Há um outro profeta Isaías. The prophet Isaiah speaks something here. O profeta Isaías diz algo aqui. Aí, versículo 1 a 2. Isaías 1 a 2. Listen what the prophet Elijah said. Escutem ao que o profeta Isaías Isaías, said, no, profeta prophet Isaiah Isaías, said. assim aqui é. Isaías, capítulo 1, Yeah, versículo 1 a 2. yeah. A palavra diz: a visão de Isaías, Mama, você vai longe. Calma aí. Isaías, Cararure, Querimondra. Versículo 1, 2. versículo 1, 2. Aham. Ouve, ó céu, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelam contra mim. Tá percebendo? You understand? Quando você fica na terra, o que você fala? When you keep in the earth, what do you speak? Then you make. I don't know God. Para além de reclamar e dizer, I don't know. eu não sei, You see the other musician go high. vês outros subindo. God, Deus, God, Deus, speak. fale. Take the edge. Tome a terra, Speak the word. fale a palavra. If the Americans that are going to the mass, Até muitos, no, if Americans go to the mass, se os americanos
go to the Mars, planet Mars, vão ao planeta to Marte take the Terra off Mars to bring it to the Earth. para levar a Terra de Marte e trazer para a Terra. O que você está fazendo? What are you doing? I'm bringing you to a level. E trago para um nível. Many people, they go to Israel. Muitas pessoas vão a If you know Israel. Jesus is no more there, Por mais que Jesus não esteja they mais go lá, there, they take water for Israel, they bring eles it to vão Maputo. levar água de They Israel go e to trazem a Israel, Maputo. they take areia for Israel, they bring it Vão to para Maputo. Israel, levam areia de Israel e trazem What a are you Maputo. saying? O que é que tu dizes? They bring you a place, things you don't see the way things are happening. Te trazem para um lugar e You você não vê sleeping a forma como as coisas acontecem. someone hating me. Você dorme, alguém me sufoca. Son of God. Filho de Deus, You need to understand the force of air. precisas entender a força do ar. I'm just speaking about the earth here. Estou só a falar sobre a terra aqui. I didn't speak about others. Não falei I sobre os didn't speak outros. about waters. Não falei sobre a água. I need you first to get the earth control. Primeiro preciso que tenhas o controle da terra. You are a man of God. És um homem de Deus. Even the presidency of your country, they don't know you. Até a presidência do teu país não te conhece. It doesn't tell you nothing. Não te diz nada. Just fighting. Só lutando. I'm giving you a secret. Te dou um segredo. Today, Hoje, take it. tome a terra Speak the words. e fale uma palavra. Even the Sangoma who winches when they come to a place, they need to do anything. Até os Any inauguration. feiticeiros, quando vão para um lugar, precisam fazer algo. They speak to the terra. Eles falam com a They terra. speak with the earth. Eles falam com a terra. You as a son of E God. você, como filho de If Deus, them they are copy. se eles copiam, If them they are copy até eles estão a copiar of us. de nós. Everything they do, Tudo que eles they fazem, copy us. copiam de nós. And the original are keeping crying. E o original continua chorando. Pastor, lead them to Christ. Pastor, lidere-os a Cristo. Lead them to Christ. Lidere-os a Cristo. Today I cannot talk. I'll talk tomorrow. Falarei amanhã. Bye. Wow. Thank you, Jesus. Let us pray. Father, Lord, we thank you. Pai, te agradecemos. We thank you for the word. Te agradecemos pela palavra. Thank you for all the beautiful things you are doing to our lives. Obrigado por todas as coisas From bonitas que tem today- feito nas nossas vidas a partir de From hoje. today, A partir de we hoje, take charge of the earth. nós tomamos controle We da take terra. charge of the Nós earth. tomamos In controle the da terra. name of Jesus. Em nome de Oh, we Jesus. carry the force of the earth within us. Carregamos a força We da take terra. conosco. control of Maputo. Tomamos We controle de take Maputo. control of Mozambique. Tomamos controle We de take Moçambique. control of planet Tomamos Earth. controle do In the planeta name of Terra. Jesus. Em nome de Oh, we Jesus. take control. Tomamos o We are in controle. charge of this earth. Estamos em In controle the dessa name terra. of Jesus. Em nome de Jesus. Leka brosa tabrosa tarishko rakavonda rabosa tabaya. Lika brunda rakabosa tabaya. Leka brunda rakabosa tabrosa tabaya. Leka brunda rakabosa tabaya. Lika brunda rakabosa tabaya. Leka brunda rakabosa tabaya. Lika brunda rakabosa tabaya. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Praise the Lord. Aleluia. Hallelujah. We need to take charge. Precisamos tomar controle. Our man of God spoke. O nosso homem de Deus falou, He has taught us something very, very capital. ensinou-nos algo muito capital. Taking charge. Tomar controle. Take charge of the place in which you are. Tomar controle do lugar em que estás. Hallelujah. Make sure Certifique-se wherever you go, de onde quer que in vá, your no business, seu negócio, in your church, na sua in igreja, your family, na sua you família, take charge of the situation. tome controle da situação. Hallelujah. At this moment, E neste momento, I would like to invite whosoever is watching me. quero convidar aquele que nos assiste. You have never received Christ as your Lord and your Savior. Nunca recebeste a Cristo como Senhor e Salvador? This is your moment now. Este é seu momento. This is your chance.
esta é a sua chance. Hallelujah. If you are watching me, you have never received Christ, Se me assistes e nunca recebeste a Cristo, I would like us to share a prayer. eu quero que partilhemos uma oração. Make sure Certifique-se you pray, you speak these words with conviction. de falar estas palavras com convicção. Speak with these words with a meaning. Fale essas palavras com Hallelujah. I would significado. like you to repeat this word after me. Quero que repitas depois de mim. Say, oh Lord God, Diga, ó Senhor Deus, I believe with my heart eu creio em meu coração in Jesus Christ, em Jesus Cristo, Son of the living God. Filho de Deus vivo. I believe Eu creio He died for me. que Ele morreu por mim. I believe Eu creio God has raised Him from the dead. que Deus o ressuscitou dos mortos. I believe Eu creio He's alive today. que Ele é vivo I hoje. confess with my mouth Eu confesso com a minha boca that Jesus is Lord of my life. que Jesus é o Senhor da minha vida. Through Him Através and dele His name, e em seu nome, I have eternal life. eu tenho a vida I eterna. am born again. Eu nasci de novo. Thank you, Lord, Obrigado, Senhor, for saving my soul. por salvar a minha alma. I'm now a child of God. Agora sou filho de Deus. Hallelujah. Praise the If Lord. you have shared this prayer, Se partilhou esta I oração, want to welcome you to the kingdom of God. quero dizer, seja bem-vindo ao reino de Hallelujah. At Deus. this moment, Neste we momento, like the choir to minister with music. queríamos que o coral ministrasse para nós. Hallelujah. Worship with us. Adore conosco. Hallelujah. See you next time. Até a Join us próxima vez. on our live meeting with our man of God, Pastor James MK. Junte-se a nós nos nossos encontros lives com o nosso pastor James MK. Enjoy. Saiba como tirar maior vantagem sobre a programação diária aqui na nossa página Eis a Agenda IEPD Online. Dispomos de conteúdos diferenciados para o seu crescimento e fortalecimento espiritual. Logo ao amanhecer, conecte-se ao Ore Conosco matinal, deixando ficar o seu pedido de oração. Ainda neste mesmo período, você poderá receber mensagens diárias de fé no programa Rapsódia de Realidades. E porque a palavra de Deus ela é alimento para o faminto, não deixe de acompanhar 20 minutos com o pastor James MK. Ore também conosco todos os dias, às 12 horas e às 20 horas, deixando ficar igualmente o seu pedido de oração. E não se esqueça que todas as quartas-feiras e sextas-feiras você pode participar ao vivo dos nossos cultos online. Todos os domingos, das 10 às 12 horas, conecte-se para ouvir a ministração da Palavra de Deus no serviço especial de domingo com o pastor James MK. E para qualquer dúvida, não deixe de contactar a nossa central de atendimento 24 horas. Igreja Evangélica Prosperidade de Deus, dando significado à sua vida para sempre.